A brisa de outono carregava uma promessa nítida de mudança enquanto Elizabeth e eu caminhávamos pelo vasto parque, nossa rotina de domingo. As folhas farfalhavam sob os pés, pintando um mosaico de ouro e âmbar pelos caminhos. Era nossa tentativa de normalidade, de passar um tempo de qualidade juntos em meio às nossas vidas agitadas, mas o peso das recentes tensões não ditas pairava entre nós como uma névoa densa. Ao contornarmos a fonte central, uma voz familiar chamou Lizzie. Virei-me para ver uma mulher se aproximando, seu sorriso radiante e seu passo rápido. Ela era alguém do passado de Elizabeth, uma amiga da faculdade, se minha memória não falhasse. Cassandra. Faz tanto tempo. A surpresa de Elizabeth era genuína enquanto elas se abraçavam, risadas se misturando ao farfalhar das folhas. Cassandra foi rápida em compartilhar atualizações sobre sua vida, mas suas próximas palavras cortaram o silêncio da tarde como uma lâmina fria. Então, como foi sua estadia no Grand Oak Hotel no mês passado? Quero que seja feito dizer que é adorável nesta época do ano. Eu congelei, um nó se apertando em meu estômago. O Grand Oak Hotel? Não havíamos ido a lugar algum no mês passado, só assim pensei. Elizabeth lançou-me um olhar, um flash de pânico cruzando seu rosto antes que ela o mascarasse com uma risada. Oh, foi uma coisa de última hora, ela disse, voltando-se para Cassandra. Conte-me mais sobre seu novo trabalho. Você estava se mudando para a cidade, certo? Cassandra acenou com a cabeça, mas não sem antes acrescentar: é uma pena sobre a confusão no hotel, porém. Eu reservei um quarto para um fim de semana de descanso, mas meu parceiro não pôde ir felizmente, encontrei alguém para assumir a reserva. Espero que eles tenham aproveitado tanto quanto nós teríamos. Enquanto Cassandra falava sobre sua nova vida, mal consegui registrar as palavras. Minha mente corria, juntando fragmentos das recentes noites tardias de Elizabeth e desculpas vagas. O sorriso que eu usava era uma máscara, protegendo a turbulência interior. O momento se esticou enquanto fazíamos nossas educadas despedidas, com Cassandra abraçando Elizabeth e prometendo nos encontrarmos em breve. Quando retomamos nossa caminhada, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Eu precisava de respostas, mas como poderia confrontá-la sem revelar minhas suspeitas? Naquela noite, enquanto Elizabeth tomava banho, liguei seu laptop sob o pretexto de verificar e-mails. Uma pontada de culpa passou por mim, rapidamente ofuscada pela minha necessidade de saber a verdade. A caixa de entrada dela estava aberta, e lá estava uma confirmação de e-mail do Grand Oak Hotel para uma estadia de fim de semana, exatamente como Cassandra mencionou. O nome na reserva não era o meu. A revelação foi um soco no estômago, uma traição que me deixou sem fôlego. Minha esposa, a mulher em quem confiei meu coração, havia escolhido outra. A dor se transformou rapidamente em uma determinação fria. Elizabeth teria seus segredos, mas eu teria a minha vingança. Naquela noite, deitei-me ao seu lado, um plano se formando nas sombras da minha mente. Eu não deixaria essa traição sem resposta. O engano de Elizabeth seria sua ruína, e nossos caminhos, outrora tão entrelaçados, divergiriam para sempre. À medida que a primeira luz da manhã se infiltrava pelas cortinas, minha decisão estava clara. Nosso casamento havia acabado, mas primeiro, eu garantiria que ela sentisse a dor de sua própria traição. O sol da manhã lançava um brilho suave pelas janelas, escondendo a tempestade que se formava em nosso lar. Elizabeth se movia pela cozinha, cantando uma melodia, alheia à mudança sísmica em meus sentimentos em relação a ela. Observei-a por um momento, a familiaridade dessa cena agora manchada pela amargura da traição. Liz, precisamos conversar, eu disse, minha voz firme apesar da turbulência interna. Ela se virou, seu sorriso vacilando ligeiramente diante da gravidade do meu tom. Claro, o que está te preocupando? É sobre o Grand Oak Hotel, comecei, observando-a de perto. Seu rosto ficou pálido, um sinal claro de que eu havia atingido um nervo. Ah, isso? Não foi nada, apenas uma coisa de última hora com alguns amigos do trabalho, ela respondeu, sua voz um pouco casual demais. Amigos do trabalho, e eu repeti, meu ceticismo evidente. Cassandra mencionou que era uma escapada romântica da qual ela não pôde participar. Ela disse que transferiu a reserva para um amigo.
Os olhos de Elizabeth desviaram, um sinal claro de seu desconforto. Foi um mal-entendido, ela gaguejou. Aproximei-me, minha determinação se fortalecendo. Um mal-entendido? Elizabeth, você está tendo um caso? A acusação pairou pesadamente entre nós, e por um momento, ela não disse nada. Então, com uma respiração profunda, ela encontrou meu olhar. Sim, ela confessou, sua voz um sussurro. Mas não é o que você pensa. É mais complicado do que isso. A confissão cortou através de mim, mas era a confirmação que eu precisava. Complicado? Como você pôde me trair assim? Elizabeth começou a chorar, sua habitual compostura se desmoronando. Eu nunca quis te machucar. Aconteceu e simplesmente aconteceu. Eu estava confusa e me sentia distante de você. Ele estava lá, e parecia certo naquele momento. Eu escutava, cada palavra que ela dizia alimentando minha raiva. E isso justifica suas ações? Sorrateira, mentindo para mim? Ela balançou a cabeça, secando as lágrimas. Não, não justifica. Sinto muito, de verdade. Não espero que você me perdoe. A sala parecia mais fria, o espaço entre nós se alargando. Não posso estar com alguém em quem não confio, Elizabeth. Isso é algo que não consigo superar. Os soluços dela aumentaram, mas minha decisão estava tomada. Eu iria embora, mas não antes de garantir que ela percebesse a gravidade de sua traição. Vou me mudar. Podemos discutir os detalhes depois que tivermos tempo para pensar. Quando me virei para sair da cozinha, ela estendeu a mão, segurando meu braço. Por favor, podemos tentar resolver isso? Eu te amo. Afastei-me, meu coração se fechando contra seus apelos. Você deveria ter pensado nisso antes. Deixando-a chorando na cozinha, subi as escadas para arrumar uma mala. As próximas horas foram um borrão de atividade. Contatei um advogado para discutir minhas opções e liguei para um amigo para encontrar um lugar temporário para ficar. Naquela noite, enquanto eu me sentava no quarto desconhecido da casa do meu amigo, minha mente corria com planos de retribuição. Elizabeth havia arruinado nosso casamento com suas mentiras, agora era a vez dela enfrentar as consequências. Minha vingança seria calculada e minuciosa. Ela não apenas me perderia, mas sua vida confortável seria desestabilizada. Enquanto eu elaborava, a raiva dentro de mim fervia, uma promessa silenciosa para mim mesmo de que isso era apenas o começo. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas, lançando longas sombras pela sala onde eu estava sentado com um bloco de notas, delineando meu plano. A traição ainda doía, mas meu foco havia mudado para a execução de uma vingança meticulosa que desmontaria a fachada da vida perfeita de Elizabeth. Comecei com uma ligação para um detetive particular. Preciso de informações abrangentes, expliquei, minha voz uma mistura de determinação e cansaço. Registros de viagem, extratos de cartão de crédito, registros de telefonemas, quanto mais detalhes, melhor. Entendido, respondeu o detetive, seu tom profissional. Vou obter tudo o que você precisa. A discrição é minha prioridade. Enquanto desliguei, meu telefone vibrou. Era Elizabeth. Eu olhei para a tela, a vontade de atender e confrontá-la novamente era forte, mas silenciei a chamada. Não era hora para emoções, era hora de estratégia. Eu escutava o dia, encontrei-me com meu advogado, detalhando os motivos para o divórcio. A infidelidade é clara, afirmei de forma direta. Quero garantir que o acordo reflita seu engano. Faremos um forte caso, o advogado me assegurou, digitando notas em seu laptop. Especialmente com as evidências que você está reunindo. Isso fortalecerá consideravelmente sua posição. O próximo passo envolvia a alavancagem social. Elizabeth se orgulhava de sua posição na comunidade, e eu sabia que esse era um ponto vulnerável. Redigi um e-mail para nossos amigos em comum, uma mensagem calculada que insinuava descobertas preocupantes e reviravoltas pessoais, garantindo que despertaria curiosidade e preocupação. Apertei o enviar, sentindo uma pontada de satisfação ao imaginar os sussurros começando.
Mas o verdadeiro ponto de virada veio 2 dias depois, quando o investigador forneceu as evidências de que eu precisava. Fotos, cronogramas detalhados e recibos provas irrefutáveis do caso de Elizabeth. Revisei tudo até tarde da noite, cada peça um peso a mais na balança de sua traição. Com as evidências em mãos, confrontei Elizabeth uma última vez. Encontramo-nos em um canto tranquilo de um café quase vazio, seu rosto pálido, olhos cautelosos. Eu sei de tudo, Elizabeth, comecei, deslizando uma pasta pela mesa em sua direção. Suas mãos tremiam ao abri-la, seus olhos se alargando a cada documento que revisava. Onde você conseguiu isso? Ela sussurrou, medo na voz. Eu precisava da verdade, respondi friamente. Agora, estou usando isso para garantir que nosso divórcio reflita seu engano. Ela olhou para cima, lágrimas nos olhos. Há alguma maneira de evitarmos que isso se torne público? Pense no que isso fará com nossas famílias. O momento de considerar nossas famílias foi antes de você mentir e trair, disse eu, minha voz sem a calorosidade que um dia tive por ela. Estou seguindo em frente com o divórcio, e esses documentos farão parte do processo. Levantei-me, deixando-a com as evidências comprometedoras. Enquanto me afastava, senti uma mistura complexa de alívio e tristeza. Os primeiros passos da minha vingança estavam em andamento, abalando a fundação de sua vida assim como ela havia destruído a minha. De volta para casa, enquanto revisava as próximas fases do meu plano, a campainha tocou. Um visitante inesperado? Curioso, abri a porta e encontrei Cassandra ali, sua expressão sombria. Ouvi que as coisas estão difíceis, ela disse. Podemos conversar? Enquanto a deixava entrar, me perguntei como essa nova variável poderia influenciar meus planos cuidadosamente elaborados. Cassandra poderia ser uma aliada, ou seria outra complicação em minha busca por retribuição? As camadas da minha vingança estavam se desenrolando, mas o desfecho ainda era incerto. A sala estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio e o suave murmúrio da cidade lá fora. Cassandra sentou-se à minha frente, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e curiosidade. Sempre a considerei apenas como amiga de Elizabeth, uma figura periférica em nossas vidas. Agora, ela poderia ter uma peça desse intricado quebra-cabeça. Eu ouvi sobre o divórcio, Cassandra começou, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu também sei sobre Elizabeth e acho que há algo que você deveria saber. Sua hesitação despertou meu interesse. Continue, incentivei, minha voz firme apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Não foi apenas um caso passageiro, ela confessou. O homem com quem Elizabeth estava, se ele está, e bem, ele está manipulando-a. Acho que ele já fez isso antes, com outras mulheres. Essa revelação adicionou uma nova camada de complexidade aos meus planos. Não apenas Elizabeth me traiu, mas ela também poderia ser uma vítima em um jogo maior. No entanto, minha determinação de retribuição não diminuiu. Você tem provas disso? Perguntei. Cassandra acenou com a cabeça, pegando seu telefone para me mostrar mensagens e e-mails. As evidências eram condenatórias, pintando um quadro de um homem que se aproveitava de mulheres vulneráveis, seduzindo-as para seu próprio benefício. Queria que você soubesse toda a verdade, disse Cassandra ao terminar sua explicação. O que você fizer com isso, depende de você. Agradeci a ela, minha mente correndo com essa nova informação. A traição era mais profunda do que eu imaginara, e agora, não se tratava apenas de vingança, era sobre justiça. Nos dias seguintes, preparei o terreno para o ato final do meu plano. Com as evidências de Cassandra, entrei em contato com as autoridades e várias mulheres que haviam sido igualmente manipuladas. Juntas, construímos um caso não apenas para um divórcio simples, mas para uma acusação criminal contra o homem que havia orquestrado essa traição. Elizabeth permaneceu alheia ao meu conhecimento sobre seu manipulador. Quando o dia da nossa audiência final de divórcio chegou, ela parecia cansada e desgastada. Enquanto estávamos diante do juiz, eu a observava de perto, vendo a mulher que um dia amei, agora uma estranha mergulhada em seus erros. Antes que o juiz pudesse finalizar o processo, eu falei.
Excelência, há mais neste caso do que apenas um casamento fracassado. Há um padrão de manipulação e engano que se estende além de erros pessoais. O tribunal caiu em silêncio enquanto eu delineava as evidências, revelando a extensão da traição e a manipulação pelo homem que virou nossas vidas de cabeça para baixo. O rosto de Elizabeth perdeu a cor ao perceber a totalidade de seu envolvimento. O juiz ordenou uma pausa, e na confusão que se seguiu, Elizabeth se aproximou de mim. Eu não sabia, ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Achei que era real. Olhei para ela, a mulher com quem compartilhei anos da minha vida, agora quebrada e implorando. Você escolheu seu caminho, Elizabeth. Poderia ter escolhido de forma diferente. O julgamento final foi severo, mas justo. O manipulador foi preso, e nosso divórcio foi concedido. Elizabeth ficou sozinha para reconstruir sua vida, mas entre nós, não havia nada mais a ser salvo. Nossa despedida final foi um aceno silencioso em um tribunal lotado, um reconhecimento mútuo da ruína que existia entre nós. Enquanto saía do tribunal, o peso dos meses passados parecia tanto mais pesado quanto mais leve sobre meus ombros. A justiça havia sido feita, e a retribuição havia sido exigida. Mas, ao sair para a luz do sol, com o futuro incerto, mas livre de enganos, eu sabia que o caminho à frente era apenas meu para moldar.